Gente, continuo lendo o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. E hoje quero falar sobre o subcapítulo A Sociedade Abundante Original, que está dentro do capítulo Um Dia na Vida de Adão e Eva. Harari faz uma análise muito interessante e, ao mesmo tempo, polêmica sobre como viviam nossos ancestrais caçadores-coletores. Vamos bater um papo sobre isso? Harari começa descrevendo que, ao contrário do que muitos imaginam, a vida dos caçadores-coletores era, em muitos aspectos, mais interessante e talvez até mais satisfatória do que a vida de um operário na era moderna. Imaginem uma operária chinesa atual que trabalha longas horas em condições precárias, comparada a uma coletora chinesa de 30 mil anos atrás, que passava os dias coletando alimentos, contando histórias e brincando com as crianças do bando. Parece uma versão pré-histórica da rotina de home office, só que com menos Wi-Fi e mais tigres. Um ponto que Harari enfatiza é que a dieta dos caçadores-coletores era muito mais variada e equilibrada do que a dos camponeses que viriam depois. Eles comiam uma grande diversidade de alimentos, o que garantia a ingestão de todos os nutrientes necessários. Além disso, por não dependerem de uma única fonte de alimento, eram mais resilientes a desastres naturais. Se uma colheita falhasse, eles tinham outras fontes de comida e podiam se deslocar para áreas menos afetadas. Basicamente, eles eram como aquelas pessoas que têm um plano B, C e D para tudo, exceto que, no caso deles, o plano D poderia envolver caçar um mamute. No entanto, Harari também não romantiza a vida desses antigos humanos. Ele destaca que a mortalidade infantil era alta e que qualquer acidente poderia ser fatal, dada a falta de cuidados médicos. Além disso, a sociedade dos caçadores-coletores não estava isenta de práticas cruéis. Ele menciona, por exemplo, que os caçadores-coletores modernos muitas vezes abandonam ou matam membros do grupo que não conseguem acompanhar o ritmo, incluindo idosos e crianças indesejadas. Isso é tipo um Survivor bem hardcore, sem câmeras e sem prêmio no final. Uma parte particularmente chocante é a descrição dos axés, um grupo de caçadores-coletores que vivia nas florestas do Paraguai até a década de 1960. Harari relata como, em momentos de crise, os axés podiam matar membros do grupo, incluindo crianças e idosos, para garantir a sobrevivência dos mais fortes. Esses atos, embora terríveis aos nossos olhos, eram, segundo Harari, uma resposta às duras condições de vida e à necessidade de escapar de inimigos como os fazendeiros paraguaios, que os caçavam sem piedade. Parece horrível, mas pensando bem, a gente também faz umas coisas meio esquisitas para sobreviver, tipo comer miojo cru quando a fome aperta e não tem mais nada na despensa. Essa visão dos axés levanta muitas questões. Por um lado, é fácil julgar essas ações como bárbaras. Por outro, devemos considerar o contexto extremo em que essas pessoas viviam. Harari nos lembra que é importante evitar tanto a demonização quanto a idealização dessas sociedades. Eles não eram nem anjos nem demônios, mas humanos, assim como nós, tentando sobreviver em circunstâncias muitas vezes impossíveis. Talvez eles fossem só pessoas normais, que vez ou outra se perguntavam: onde foi que eu errei, assim como a gente? Uma questão crítica que surge dessa análise é como a nossa sociedade moderna lida com seus membros mais vulneráveis. Será que, de certa forma, também não abandonamos os mais fracos? Harari faz um paralelo provocador ao mencionar que os axés viam a eliminação de crianças doentes e idosos da mesma forma que muitas pessoas hoje veem o aborto e a eutanásia. Isso nos obriga a refletir sobre nossas próprias práticas e valores. Enfim, o que Harari nos mostra é a complexidade da condição humana. Vivemos em sociedades que mudam e evoluem, mas algumas das questões mais profundas sobre como tratamos uns aos outros permanecem.
É um capítulo que nos desafia a olhar para a nossa própria humanidade e a reconhecer tanto a nossa capacidade de crueldade quanto de compaixão. Então, pessoal, o que vocês acham? É difícil não ficar mexido com essas histórias, né? Vamos continuar essa conversa.